Um dos atributos morais de Deus é: Deus é amor. Em João capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A mensagem salvadora que pregamos é esta. Está escrito no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Basta aceitá-lo como Salvador, serás justificado instantaneamente, seus nomes serão escritos no livro da vida e ingressará no exército dos salvos e aguardar o arrebatamento, na qual todos em Cristo seremos transformados num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados, encontraremos o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. A história de Deus começou com o Verbo. Diz o texto sagrado no livro de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. No primeiro dia, criou Deus o espaço-tempo. Diz o texto sagrado no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. O espaço claro, que seria isso aqui, Deus chamou de luz, dia ou tarde. O espaço escuro, que seria isso aqui, Deus chamou de trevas, noite ou manhã. O tempo é a durabilidade no espaço escuro, que seria isso aqui. Quanto tempo durou o espaço escuro? Não sabemos. São tempos kairos. O espaço claro. Quanto tempo durou o espaço claro? Não sabemos. São tempos kairos, são tempos de Deus. Então, o primeiro dia, juntando com o espaço e o tempo claro, e o espaço e o tempo escuro, não sabemos quanto tempo durou. São tempos kairos. Diz o texto sagrado no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 21. Deus muda os tempos e as horas. Tempo claro, e Deus muda para tempo escuro. O espaço da segunda, terceira e quarta roda, Deus não mexeu na luz. É chamado de eternidade, na qual Jesus é o Pai. Diz o texto sagrado no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. A primeira roda, que seria isso aqui, é chamada de eternidade em processo. Ela tem dois caminhos, diz o texto sagrado. No texto sagrado, no livro do evangelista Mateus, capítulo 25, versículo 46. Então nós temos aqui dois caminhos. O caminho escuro, e nós temos aqui o caminho claro, que seria a eternidade em processo. Caminho escuro e a eternidade em processo, caminho escuro. Ela findará com o juízo final. Então, no juízo final, findar-se-á a eternidade em processo. Quem irá para o tormento eterno, irá para a escuridão. Quem irá para o gozo eterno, irá para a luz da eternidade. Essas são as origens dos céus no dia em que Deus os criou. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Os céus, eles foram criados no segundo dia. Quanto à sua origem, eles originaram-se de uma expansão no meio das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 6
E Gênesis capítulo 1, versículo 8. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas. E houve uma expansão no meio das águas. E disse Deus: haja separação entre águas e águas. E houve separação entre águas e águas. E chamou Deus a expansão céus. Assim como Deus criou o espaço claro através da luz e o espaço escuro tirando a luz da primeira roda, assim sucedeu aos céus. Eles foram criados através de uma expansão no meio das águas. As águas é Jesus, aos Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Jesus, a fonte das águas vivas. Jeremias capítulo 17, versículo 13. Jesus, ele é a rocha na qual manaram águas, chamadas de H2O. Êxodo capítulo 17, versículo 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, e delas sairão águas, e o povo beberá. E assim Moisés o fez. E saíram muitas águas, e bebeu o povo e os animais. Número capítulo 20, versículo 11. Quando Deus disse: haja uma expansão no meio das águas, concomitantemente criaram-se as águas chamadas de H2O. O segundo dia, quanto à sua durabilidade de tempo, não sabemos. São tempos kairos, tempo de Deus. Está encoberto. Só Deus sabe. O primeiro dia, Deus criou o espaço claro e o tempo com a sua durabilidade. Então aqui está o espaço claro e o tempo com a sua durabilidade. O espaço escuro e o tempo com a sua durabilidade. Então aqui está o espaço escuro e o tempo com a sua durabilidade. O segundo dia, Deus criou os céus e a durabilidade de tempo claro e escuro, formando o segundo dia. Prepare o coração com muita adoração. O céu vai se abrir.